Palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 3, o verso 19. A distância que a humanidade se encontra hoje da vontade de Deus já é muito grande. Porque no começo, quando nós nos desviamos do plano de Deus, como humanidade, a gente estava bem pertinho de quando éramos perfeitos. O tempo foi passando e nós fomos nos distanciando e ficando bem distante do plano de Deus. A mensagem de hoje tem o propósito de trazer equilíbrio para a vida da gente em um aspecto muito singular de nossa vida. Além disso, tem o propósito de definir dois termos básicos para que a gente saiba como se conduzir na estrada dessa vida. Eu quero abrir um parêntese para fazer menção sobre minha alegria em ver o Xuan aqui. Eu o visitei no hospital. Eu tenho uma notícia excelente para vocês dois, me procure depois do culto. Um sonho que você tem e que vai se realizar. Então me procurem, eu já tenho uma resposta para uma pergunta que você me fez, tá? Ele estava muito mal. Eu perdi a conta de quantas vezes o Senhor trouxe esse rapaz de volta. Perdi as contas. Uma outra pessoa que Deus sempre traz de volta, irmão Alto, né? De vez em quando tem as lutas com a saúde e Deus sempre traz de volta, né? Em Gênesis capítulo 3, verso 19, a palavra de Deus traz uma orientação muito significativa para a nossa vida. Está escrito o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esse texto que nós lemos, ele lança as bases do nosso sustento, e a palavra do Senhor deixa claro que a maneira como nós adquiriríamos o nosso sustento seria através do suor do nosso rosto. É uma metáfora para a palavra trabalho. Trabalho. É uma proposta nova, porque a terra daria para a gente o nosso pão com dificuldade, ou seja, nós teríamos que arrancar o nosso pão, porque a terra não nos seria mais tão generosa. Plantaríamos, algumas frutas amadureceriam no pé, estragariam, outras estragariam antes de amadurecer. Outra parte, o gafanhoto viria e levaria parte da colheita. A palavra de Deus deixa claro que seriam penosos os nossos dias nesta terra. Em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 9, a palavra de Deus também faz para a gente uma alusão direta à questão do trabalho. O mesmo mandamento que diz, descanse um dia, porque é o sétimo dia, que é sábado do Senhor. Esse mesmo mandamento diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. É claro, temos 6 dias para o nosso labor. O trabalho é a maneira que temos de transformar as coisas em nossa volta. O trabalho funciona basicamente com esse propósito de transformação. A partir do momento em que eu transformo alguma coisa em algo que alguém quer, este alguém me remunera por este empreendimento.
Mas a palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, também nos fortalece em um aspecto. Tudo aquilo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O trabalho não foi uma maldição. Embora a gente encontre em Gênesis, Deus dizendo: do suor do teu rosto comerás, depois do pecado. Mas ele diz isso para deixar claro que o meu pecado tornou a terra pouco generosa. E eu teria dificuldades para arrancar o meu sustento dela. Mas antes do pecado, Deus tinha dado um ofício ao homem. Primeiro, ser guardador do seu irmão, que todo mundo ia cuidar um do outro. Em segundo lugar, cuidar e guardar a terra. Cuidar da terra, cuidar do jardim. Só que ela não seria hostil. Um exemplo, essa roupa que nós usamos é para nos proteger. É claro que também é para nos cobrir. Mas quando o sol fica quente, precisamos de proteção. Quando o frio e o vento aumentam sua intensidade, precisamos nos proteger. Bom, a natureza não era hostil, a natureza não nos agredia. Depois da queda, isso passou a acontecer. A palavra de Deus, em Salmo 127, fala sobre o pão de dores, o pão de cada dia conquistado com sofrimento. E diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores sofrido, pois aos seus amados o Senhor dá, até mesmo enquanto eles estão dormindo. Bom, aqui eu já tenho um texto que fala da parceria que o Senhor quer desenvolver conosco, a fim de que a aquisição desse sustento não seja uma tarefa tão penosa. O Senhor quer ser o seu parceiro no seu local de trabalho. O Senhor quer te abençoar de uma forma tão profunda, que até mesmo enquanto você estiver dormindo, o Senhor estará trabalhando por você. Bom, mas eu tenho algumas preocupações. Em relação ao trabalho, algumas coisas se perderam. Porque o nosso trabalho era o meio para que a gente fosse sustentado. Mas trabalho também, principalmente mais recentemente, por causa do desequilíbrio de muitas pessoas, se transformou até em doença. Os viciados em trabalho. Gente que vai para o trabalho por causa da autoestima, por exemplo. Gente que vai para o trabalho para conseguir uma posição. Gente que se rende cada vez, ou que vende cada vez mais o seu tempo, tendo o seu espaço de tempo todo consumido. Não por amor. Porque a palavra de Deus fala de um homem que enfrentou a geada à noite, que enfrentou o sol causticante do dia, e isso lhe pareceu nada pelo muito que ele amava uma mulher. Ele não tinha dinheiro, ele queria uma determinada mulher, e ele tinha que pagar um dote. E a palavra de Deus diz que ele trabalhou 14 anos de sua vida, enfrentando a geada à noite e enfrentando o calor do dia, e isto lhe pareceu como nada, pelo muito que ele amava aquela mulher. Bom, o trabalho pode não ser sofrido, se ele é justificado pelo amor. Mas e quando o meu esforço encontra justificativa apenas na minha ânsia de querer? Eu quero. E
porque eu vendo a minha vida, que é feita de horas, que é feita também de tempo, e eu vendo a minha vida, e roubo dos meus filhos o direito que eles têm à minha vida, e roubo de uma mulher que eu disse, vem viver comigo e você vai ser feliz. Eu roubo dela o direito que ela tem a mim. Ela tem direito a mim. E o pior de tudo é que trabalho depois do século XVIII, basicamente, trabalho começou a assumir uma conotação que antes ele não possuía. Antes ele não possuía. Ele assumiu a conotação de vocação. E o meu emprego, ele não é minha vocação. Porque vocação, ela originalmente é uma palavra que quer dizer chamado de Deus. Por exemplo, o emprego do apóstolo Paulo, para que ele pudesse se manter, era fazedor de tendas. A vocação do apóstolo Paulo era pregar o evangelho. Fazer tendas era o meio que o apóstolo Paulo tinha para bancar sua vocação, para se sustentar e poder viver a sua vocação. Minha vocação não necessariamente é o meu emprego. Meu emprego pode ser dentista, e então eu sou dentista. E como dentista eu posso atender as pessoas, eu posso deixar ali uma literatura para que quem queira possa pegar. Meu emprego é fisioterapeuta, eu posso visitar a pessoa em casa, cuidar dela, desenvolver meus cuidados profissionais para os quais fui contratado. Posso deixar com ela alguma? Posso, mas este é o meu emprego. O que eu vou dizer agora é fácil de entender, mas é difícil de assimilar. É difícil de incorporar a vida, porque nós fomos devorados por uma cultura que quando nós nascemos, ela já existia. Minha vocação é alguma coisa que Deus me chamou para fazer por generosidade. Por generosidade. Minha vocação é, por exemplo, cuidar de órfãos e ir ao orfanato diariamente, ou 3 vezes por semana, ou regularmente. Mas o que eu estou dizendo agora é um absurdo tão grande nesse contexto no qual nós estamos inseridos, que parece estapafúrdia a proposta bíblica, ou a proposta que eu trago. Na realidade, a menor parte do nosso tempo deveria ser para o nosso emprego, para que a gente pudesse sair por aí fazendo o bem, como Jesus fazia. Mas, no século XVIII, vocação, por causa do capitalismo, com a aquiescência da igreja, que era um termo voltado para chamado de Deus, para que eu pudesse viver o dom espiritual que Deus me deu. Deus deu dons a todos vocês. Deus deu dons a mim também. Vocação era o vivenciar este dom. Por exemplo, tem gente que não tem o menor jeito e não se sente bem na penitenciária, Ednardo. Mas você se sente, não é? Você não se sente bem? O Ednardo vai à penitenciária, lá tem criminosos, ele entra, dá atendimento, ouve, conversa e vai embora.
Mas tem gente que só de chegar na porta já sente aquele negócio na espinha. Essa mesma pessoa vai ao orfanato e limpa o nariz de um menino que está escorrendo. Essa mesma pessoa pega uma pessoa com feridas que outros têm nojo só de olhar. E essa mesma pessoa senta, não tira os olhos daquela ferida, pega tudo que pode fazer a asepsia, a limpeza, limpa, coloca a medicação com todo o prazer desse mundo. O Senhor Deus nos fez diferentes a propósito. E em 1 Coríntios capítulo 12, a palavra de Deus diz que quem distribuiu estas vocações, esses chamados que a alma faz, essa coisa que você sente que deveria fazer, quem distribuiu essas vocações foi o Espírito Santo. Mas a nossa vida hoje, e alguns dizem isso como se fosse assim, grande coisa, é de casa para o trabalho, de casa para o trabalho. É lindo viver, dar atenção à casa, é maravilhoso ter uma profissão, mas nós simplesmente abandonamos o cristianismo como nação, como cultura. Deixe-me dizer uma coisa simples a vocês. O Brasil é a segunda maior nação cristã do mundo. Generosidade é uma prática reconhecidamente cristã. No entanto, nós somos o 85º país na relação do Caritas em generosidade. O 85º. Mas nós somos a segunda maior nação cristã do mundo. A primeira, os Estados Unidos, tem uma população maior que a brasileira. Nós somos o segundo, mas em generosidade somos o 85º. Deixe-me dizer uma outra coisa. Nós somos o segundo país do mundo, o segundo país mais cristão, mas somos um dos países mais violentos do mundo. Espera aí, pastor. O senhor está denunciando o cristianismo brasileiro? Sim, estou dizendo isso. Estou tentando tirar da mente de todos nós o engano. Ser religioso no Brasil é fácil. Vocês sabiam que a igreja não paga impostos? É fácil. O governo compreende que nós prestamos um bem público. E em tese, esse bem, ele deveria ser muito maior. E a maioria de nós até quer, como Jesus, sair por aí fazendo o bem. Mas a verdade é que a cultura onde nós estamos inseridos nos conquistou. E essa conjuntura competitiva faz com que a gente, se não desfilar com uma roupa, se não desfilar com um carro, a gente se sinta inferior. E aí nós abandonamos nossa vocação em busca de um tripalium. Eu vou explicar o que é isso. Tripalium é uma palavra latina para designar de onde vem a palavra trabalho. Tripalium era um instrumento de tortura romano, composto de 3 postes, de 3 paus, um perpendicular ao solo e outros 2 em X, e a pessoa ficava assim. Tripalium. Daí vem a palavra trabalho, porque veio numa conjuntura em que se fazia forçado, em que se fazia penoso, e assim se deu a origem dessa palavra. Recentemente eu peguei algumas fotos da população brasileira indo para o trabalho. Sabe o que é um monte de gente indo para o trabalho? Assim, abra a internet, Google.
Pessoas indo para o trabalho. Clique lá, pronto, aparece um monte de gente. Aí eles, a manada toda. Assim. Parece que está carregando um peso insuportável. Porque nós não fomos criados apenas para empreendermos um ofício, como por exemplo pedreiro, um ofício extraordinário. Eu gosto muito, é inteligente, é habilidade. Mas nós fomos criados por Deus para também, a exemplo de Cristo, sairmos por aí fazendo o bem. Mas nós não temos tempo para sair por aí fazendo o bem. Porque ao invés de conquistarmos a cultura na qual nós estamos inseridos, a cultura nos conquistou. Eu disse a vocês, há 3 minutos atrás, que o Brasil é um país ótimo para se viver a religiosidade. Mas o Brasil, para mim, é o país mais perigoso do mundo para se viver a espiritualidade. Porque esse é um país sincrético, onde as fés, elas se misturam, onde dá-se um jeito para que as pessoas se sintam bem, mesmo fora da vontade de Deus. É um país assim. Dá para se ser religioso facilmente. Ninguém vai lhe impedir de vir à igreja. Ninguém vai impedir você de colocar um tamborete na praça, ficar em pé, pegar uma bateria, um amplificador, um megafone, um microfone de Silvio Santos aqui no peito e começar a pregar. Pererei, ninguém vai lhe impedir. Você pode fazer isso. É fácil ser religioso aqui. O que é difícil aqui é ser verdadeiramente cristão e espiritual. Por quê? Porque nós temos uma cultura que nos seduz e sem que a gente perceba, a gente vai mudando de lado. No século XVIII, a palavra vocação saiu do vocabulário religioso e migrou para o vocabulário sociológico para se referir à questão do trabalho. O trabalho é coisa de Deus, está na lei de Deus, dizendo, não apenas descanse mas dizendo trabalhe 6. Você acha que eu não sei que trabalho está na lei? Está na lei. Do suor do teu rosto comerás todos os dias. Antes do pecado, o trabalho era uma orientação divina. Mas a minha vida não pode ser vivida para o trabalho, porque o trabalho não é o resumo da minha vida. O trabalho pode educar o homem, mas o trabalho não transforma o homem. Uma escola educa o homem, mas uma escola não transforma o homem. Como é que nós somos a 2ª maior nação cristã do mundo e somos a 85ª por 2 institutos de pesquisa diferentes, um francês e um canadense? Como? Vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus. Abram a Bíblia em Salmos 12. Salmos não tem capítulo. Quando a gente anuncia o Salmo, a gente diz Salmos 1, Salmos 2, nunca Salmo capítulo. Porque cada seção do Salmo, ela é única, tá? Não é continuação da anterior. O Salmo 2 não é continuação do Salmo 1. Então não se diz capítulo para Salmos. Para os outros livros, sim. Salmos 12. Eu estou vendo nesse salmo um homem aflito. Um homem incomodado pelo conflito entre o que Deus espera de um cristão e a condição sociológica onde ele está, onde ele se encontra. Observe aí. Socorro, Senhor. É um pedido de socorro. Alguém que está se afogando e dizendo, socorro, Senhor, socorro. E aí ele diz, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens.
falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem com a língua a gente vai prevalecer. Eu vou me dar bem na minha carreira pela minha lábia. Minha lábia. Né? Pois dizem tal, quem é o Senhor sobre nós? A questão é, quem governa a minha vida? Olha o outro verso, o seguinte: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira também. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração o Senhor nos livrará. Desse contexto ideológico onde estamos inseridos, o Senhor nos livrará. Deixe-me mostrar uma coisa aqui que eu separei, especialmente para apresentar a vocês. Eu não sei por que o Senhor escolheu você para nascer em um país onde ser espiritual verdadeiramente é tão difícil. E é difícil. Não fique pensando que não é, simplesmente porque vir à igreja não tem impedimentos. Simplesmente porque você pode dizer a que religião pertence e não ser preso, coisa que em alguns lugares, como a Coreia do Norte, não é possível. Você vai ser preso. Amigos, existem algumas coisas na nossa nação, na nossa cultura, das quais nós precisamos nos libertar. Nosso modelo de ética. Depois eu vou mostrar a vocês 2 culturas que também precisavam mudar. Mas olha a primeira. Você está numa avenida aqui de Brasília, uma avenida. Mais na frente, na esquina, tem um guarda. Normalmente você esquece de bater seta. E lá vai você com seu carro, e normalmente esquece de bater seta. Mas viu um guarda, e aí bateu seta. Aquela seta deveria ser batida para proteger você mesmo, e para proteger de você, o seu próximo. Mas este princípio, que é a consideração pelos outros, normalmente em nossa cultura não é o motivo. O motivo é, tem um guarda na esquina, serei multado, eu vou bater seta, porque senão eu vou ter prejuízo. Estou denunciando nossa cultura. Uma mãe vai à escola buscar o filho. Na frente da escola tem assim, devagar, crianças, escola. Alguma dessas placas assim que tem. Aí essa mãe, ela chega lá e fica observando que quase ninguém reduz a velocidade do carro para a velocidade recomendada pelos sinais de trânsito. Aí um dia, vindo para a escola para pegar os filhos, ela traz um secador de cabelo e um cabo de vassoura. Finca o cabo de vassoura no chão, do lado da BR, da rodovia, da pista, amarra o secador de cabelo no cabo de vassoura, e quem vê de longe, pensa que é o quê? Um radar. Por causa da vida, do risco sobre a vida das crianças, ninguém reduz velocidade. Mas por causa da multa, reduz. Aí agora, eu puxo para uma coisa que eu estou querendo.
A nossa obra missionária nesta cultura é uma obra extremamente profunda. É obra de gente ética. É uma obra de gente que fica do lado do direito. É uma obra muito mais de caráter. É uma obra de princípios. É gente que faz o que é certo pelo princípio, que é o amor à vida das crianças, e não pela consequência, o medo da multa. Nós nascemos nessa cultura. E se em algum momento você foi seduzido pela proposta do jeitinho brasileiro, saiba que isto é corrupção. Mas que na nossa cultura é quase aplaudido. Deixe-me lhe mostrar na palavra de Deus um pecado cultural. Cultural. Abra sua Bíblia. No livro de Tito. Tito. Tito foi um missionário muito dedicado. Tito era um sujeito extraordinário. Eu anotei aqui um detalhe a respeito dele que eu tenho que encontrar porque eu quero que vocês vejam. Sobre os cretenses, onde Tito diz cretenses, mentirosos, sempre mentirosos. Deixe-me ver aqui, Tito 1,12. Achei, Tito capítulo 1, verso 12. Abra ali. Tito fica bem pertinho de Hebreus, pertinho. Diz o seguinte: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Era cultural a mentira em Creta. Os cretenses eram mentirosos culturalmente. Eles tinham concursos de mentira, para ver quem conseguia contar a mentira mais fantástica. Mentira era cultural. E a gente se sente muito melhor, não é? Mas no nosso caso, jeitinho é cultural. Jeitinho é cultural. A nossa obra missionária nesse país, nesse Brasil nosso, que a maioria é cristã, mas a minoria obedece no item da bondade, da generosidade. E a gente quer pregar o evangelho com falas, com discursos. Com discursos. Vou ensinar a Bíblia. Quer ensinar a Bíblia mesmo? Viva o que ela está dizendo. É melhor do que discursar a respeito do que ela diz. O nosso país, o nosso Brasil, por causa da nossa cultura, precisa de gente que respeite o semáforo. E eu sei que não é fácil, porque eu também estou nessa cultura. Eu também nasci aqui. Precisa de gente que, apesar de receber um salário aquém do que julga que merece, não vai enrolar o patrão, dizendo: ele me paga pouco mesmo, eu vou trabalhar aqui do jeito. Saia do emprego. A maior necessidade do mundo não é de mais hospitais nem de mais escolas, mas é de homens e mulheres que não se comprem e nem se vendam. Homens e mulheres que não temam dizer as coisas de fato como elas são. Pastor, e se me perguntar o que eu acho da roupa do senhor e eu não estou achando bonita? O que eu vou dizer para o senhor se o senhor me perguntar? E aí, estou bem? E aí você não está achando tão bem assim? Pastor, a mentira não é um apaziguador social.
A mentira não ajuda a gente aí convivendo, porque eu digo para o senhor que sua roupa tá boa, o senhor fica feliz e está tudo resolvido. Você não precisa mentir. Você pode dizer assim: ah, pastor, eu acho aquele outro terno, aquele marrom que o senhor tem, eu gosto mais do outro. Sai pela tangente. Mas não precisa mentir, porque mentira está na nossa cultura, e você já nasce achando que mentira branca é maravilhoso, ou não é que é maravilhoso, é aceitável. É aceitável. Pastor, e a questão do trabalho? Eu me introduzi com a questão do trabalho e migrei para esse assunto da cultura, porque a nossa cultura e a cultura europeia, a cultura alemã mais basicamente, transformou o nosso emprego em nossa vocação, e essa foi uma estratégia do capitalismo. Só que o seu emprego não é sua vocação. Sua vocação foi um dom, um talento especial, específico, que Deus colocou no seu coração, com o qual, ou através do qual, você sai por aí fazendo o bem. 8 horas é para dormir, algumas horas, o mínimo possível, para conseguir o meu sustento, e a outra parte é para sair por aí fazendo bem. Só que é tão fácil vocês olharem para mim e pensarem: que absurdo que o pastor está dizendo. É fácil, porque você nasceu em uma cultura em que o trabalho é mais importante do que a vocação. Se perguntarmos, quantos de nós visitamos um asilo, um orfanato, um hospital, e somos bons cristãos? Não somos gente ruim, não somos não. Mas a nossa cultura nos acomodou diante do Salve Jorge. E aí, enquanto eu estou salvando o Jorge, os outros estão morrendo. Entende? Porque eu não me sinto responsável, mas responsabilidade sobre o meu próximo foi a primeira demanda que Deus colocou sobre o homem depois que ele pecou. Deus vem a Caim e diz: onde é que está o teu irmão? Onde é que está o teu irmão? Sou por acaso eu guardador do meu irmão? Disse ele. Esse espírito de Caim está conosco até hoje. Não tenho nada a ver com ninguém, vou cuidar da minha vida. São frasezinhas dessa cultura, mas não são frases que saíram da boca de Cristo. E no entanto, eu sou cristão. As frases que saem da minha boca não podem vir da cultura, tem que vir da palavra do Senhor, do estilo de vida de Cristo. Eu estou vos conclamando a uma vida de realização, de alegria profunda. A conta bancária vai diminuir um pouco, mas a alegria, o saldo de felicidade vai ser imenso. Essa semana uma garota rica, famosa, tentou se suicidar cortando os pulsos. Paris Jackson, a filha de Michael Jackson, tentou se suicidar. Você sabe por quê? Porque dinheiro não preenche o vazio. O coração da gente, Deus colocou a eternidade nele, e a eternidade é uma coisa muito grande, e dinheiro é muito pequeno. Mas aí a gente gasta os nossos anos de vida correndo atrás de coisas que são de nenhum valor. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, pastor, esse tema ele é recorrente na sua fala, não é? Só que na fala de Cristo era muito mais. 70% das parábolas de Jesus estão relacionadas ao nosso relacionamento com as coisas. Porque na realidade, a maioria dos cristãos hoje são adoradores de Mamon.
porque não se sentem bem sem ter mamon, ou seja, as coisas. Só que eu vou lhe desafiar a uma coisa. Você vai descobrir o imenso prazer que é fazer algo por alguém que não pode fazer nada por você. Dá uma alegria, uma satisfação de alma tão profundo. Sabe, naquele dia, quando Jesus voltar, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Ele olhar assim e dizer, nunca te conheci. Mas Senhor, eu fui à igreja todo sábado, Senhor. Como é que o Senhor diz para mim, na minha cara, que nunca me conheceu? O Senhor não me via lá cantando? O Senhor não me via lá orando? Amém. O Senhor não me via, Senhor? Aí ele diz, é o seguinte, é que eu tive com fome, você não me deu comida. Eu estava lá no viaduto, debaixo do viaduto da sua cidade, você estava rezando. Ótimo! Mas se o coração está longe de mim, que estou debaixo de um viaduto com fome, então, para que serve essa reza? Aí ele diz assim, bom, eu tive preso, fiquei lá 30 anos, você não foi me ver nem um dia. Mas Senhor, eu não gosto de criminoso. E você é o quê, por acaso? Eu tive nu. Eu estava nu, no inverno. Você tinha roupa no seu guarda-roupa que não usava há 3 anos. Mas você tinha um apego emocional à roupa e não tinha apego emocional a mim. O guarda-roupa está lhe incomodando, você tem que comprar outro. Porque não cabe mais, mas você não quer se desfazer de roupa que você não usa há 3 anos, porque você acha que vai ficar magra de novo. Aí quando Cristo disser, nunca vos conheci, aí para a gente, eu pensei que indo à igreja a gente se encontrasse, Senhor. Quer encontrar Jesus? Eu vou dar uma dica boa. Aqui é um bom lugar. Mas debaixo da ponte é bom, viu? Acredite, viu? No orfanato, pense num lugar bom para ter um encontro com Cristo. Vá no asilo. Ali você vai encontrar gente que já teve muito e hoje não tem nada, nem os queridos, porque gastou a vida correndo atrás do vento. A nossa cultura precisa de gente que viva o que está ensinando. Gente que viva. A nossa cultura é corrupta. Nosso país é corrupto. Nossos governantes são corruptos e nós também. Dá jeitinho, fica querendo passar na frente dos outros, quer que o papel, o processo da gente que estava lá embaixo pule para cima. E tem outros que estão sofrendo na fila esperando. A gente gosta, e os crentes tudo gosta também. Mas nós deveríamos amar o que é direito, e Cristo precisa ser uma influência sobre a cultura e não abaixo dela. O último verso e eu acabo. Abra a Bíblia aí. Palavra de Deus. Velho Testamento. Velho Testamento. Ezequiel 16. Ezequiel 16. Verso 49. Ezequiel é um livro bem grande, perto ali de Jeremias, pertinho de Isaías também, pertinho de Daniel, você vai achar. Ezequiel 16, 49 diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, ó Jerusalém, foi soberba, fartura de pão, tem uma coisa aqui, a abundância de ociosidade. Ô pastor, o senhor está pregando hoje para todo mundo ficar desocupado? Não,
Eu estou pregando hoje para, se você já tem um salário razoável e trabalha de até às 13 horas, não tente passar em outro concurso para trabalhar um segundo turno. Porque o segundo turno é para sair por aí fazendo bem. Já dá para viver. Você não tem que competir comigo e desfilar um carro melhor do que o meu no estacionamento. Você não tem que viver assim. O fim desse verso, ele é interessante. O problema era a ociosidade também, mas o maior problema, nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E a gente pensa que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da imoralidade. Mas a palavra de Deus deixa claro que foi a falta de misericórdia, a falta de compaixão, a falta de generosidade, apesar de ser uma cidade rica, apesar de ter tempo, porque eram ociosos, não eram generosos. E toda vez que Cristo diz, nunca vos conheci, é porque a gente deixou de fazer alguma coisa pelo próximo e não por ele. Jesus nunca nos denunciou por não termos feito alguma coisa para ele, mas porque não fizemos em relação ao nosso próximo. E estamos distantes porque o meu próximo é uma ameaça. O meu próximo, ele pode me magoar, ele pode me roubar, ele pode me ofender. No entanto, Cristo, sabendo, veio para os que eram seus, apesar de saber que os seus não receberiam. A gente quer recompensa. Nesse contexto, Jeremias diz assim: dai voltas pelas ruas de Jerusalém. Vejam agora, procurem saber, buscai pelas ruas, pelas praças, e veja se vocês acham alguém, se existe algum homem que seja honesto. Deus permitiu que os caldeus viessem e destruíssem o templo e conquistassem Jerusalém, porque de dia se saía procurando pelas praças um homem honesto e não se achava. Gente digna, gente que não tenha medo do radar, gente que respeite a vida das crianças, ética de consequência. Se eu me der mal, aí eu faço do jeito certo, mas se fazer do jeito certo me der algum prejuízo, eu vou contar uma mentira branca. Deus estava procurando apenas um homem honesto na cidade de Jerusalém. Se ele o encontrasse, ele teria poupado a cidade, como teria poupado a cidade de Sodoma e Gomorra também. Jeremias pensava que os insensatos eram os pobres, porque não tinham acesso ao conhecimento. Mas Jeremias se decepcionou profundamente. Por quê? Porque pessoas que tinham conhecimento e que tinham responsabilidade, simplesmente não assumiam. Eu não sei como você vai fazer para se sustentar. Eu não sei como eu convenço alguém aqui que ganha 20 mil reais que aceite ganhar 10. Sabe, se você conversar com essa pessoa, ela vai dizer assim: eu não sei mais nem viver com míseros 10 mil reais. Não sei mais viver. Meu contexto de vida, vá no Nordeste. Eu fui pastor da cidade mais pobre do Brasil, São José da Tapera. Lá eles sabem viver com 200 reais o mês todo. Lá eles sabem. Aí eu vou levar os que não sabem daqui para fazer um cursinho lá. E aprende, amigo, e aprende. E eles vivem mais ou menos ali 68, 72 anos. Não vivem muito menos do que vocês, não. Não. Porque de fato, o que a gente precisa para viver, e então sobrar tempo, para quê? Para sair por aí fazendo o bem como Jesus fazia, o que a gente precisa é muito pouco. Vamos louvar a Deus, vamos. Vamos louvar a Deus. Estas mãos que Deus me deu, elas podem pegar numa colher de pedreiro, mas não é somente isso.
Elas podem pegar num motorzinho de gabinete odontológico, mas não é só isso. Elas podem pegar uma caneta e passar um receituário. Elas podem pegar em uma prancheta, em uma régua e fazer um projeto arquitetônico. Mas não é só isso. Essas mãos que Deus me deu são para muito mais que isso. O meu emprego não é a minha vocação. A minha vocação é o dom que Deus me deu. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Estas mãos. Vamos louvar com o coração, viu? Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir a um vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através das minhas mãos eu pretendo lhe mostrar O quê? o de Jesus. Aí, Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir a de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo o digital dessa mão que me criou. E as mãos? Mãos consagradas para a causa em prol do amor. Amém, Senhor. Mãos dedicadas Louvado ao seja serviço Deus. do Senhor. Mãos preocupadas em se unir a de Jesus. Mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir a de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. É isso. Essas mãos que Deus te deu não temem o encontro com a luz. Quando a verdade se manifestar, você não será devedor do teu próximo que está debaixo de um viaduto agora. Você foi buscá-lo. Tive fome e me deste comida. Eu tive nu e você me deu uma roupa que estava sobrando lá no seu guarda-roupa. Eu tive preso, eu errei, eu estou preso, mas você foi me ver. Quando eu pensava que ninguém se importava comigo, você apareceu. Você apareceu no momento escuro de minha vida, quando eu me sentia sem amor, quando eu não era ninguém, você apareceu. Então, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que você está preparado desde antes da fundação do mundo. Aí são benditos, aí são reconhecidos como filhos de Deus. Por quê? Porque andavam por aí, como Jesus em João capítulo 5, andava por aí, fazendo bem. Em Atos 10 diz que Jesus andava por aí fazendo bem também. É isso, saiam por aí e vão fazendo o bem, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, ser religioso no nosso país é fácil. Eles isentam a gente de impostos, eles deixam a gente pregar onde a gente quiser pregar. Mas, Senhor, viver o cristianismo verdadeiro é difícil aqui.
porque nós nascemos em uma cultura que já nos leva para discursarmos de uma forma e vivermos de outra. Gostamos do jeitinho do nosso povo. É um jeitinho, é uma manobra. Eu sei que o Senhor andou por Jerusalém. Eu sei que o Senhor foi pelas praças de Jerusalém, procurando um homem honesto, um homem justo, e o Senhor não encontrou. Oh Deus, Deus bendito. O capitalismo não é o nosso problema. Nosso problema é uma religião apenas informativa. Nosso problema é uma religião que não é incorporada ao estilo de vida. E Senhor, sinceramente, eu acredito que seja tão difícil nós rompermos com essa cultura que faz a gente se sentir alguém somente se a gente estiver bem na competição. É difícil, Senhor. Nos dê forças para que a gente se alegre com o que o Senhor nos deu. E se para um o Senhor der mais, para outro menos, ó Senhor, o que são as coisas? O que são as coisas? Nossa vida é tão curta, Pai. 70, 80 anos, alguns passam um pouquinho disso, correndo atrás de coisas que são de nenhum valor, correndo atrás do vento. Nos ensina, nos ajuda a juntarmos para nós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Tem misericórdia de nós, nos alcança na profundidade de nossa ignorância e nos traz de volta para o teu lado, para que possamos viver a vida de uma forma que achemos graça diante dos teus olhos, em nome de Jesus, amém. Abençoe o irmão que está do seu lado, faça isso, abençoe seu irmão.